Estamos de volta, vamos continuar falando sobre o exame químico de urina. A gente finalizou, finalizamos o último bloco falando sobre hematúria e hemoglobinúria. Falamos sobre os principais fatores que causam aí essa hematúria, tanto a hematúria quanto a hemoglobinúria. E eu fiz aqui um pequeno esquema para a gente gravar um pouco desses principais fatores aí para facilitar a nossa memorização para a nossa prova, tá bom? Então joga no material aqui, por favor. Olha só. Principais fatores que causam hematúria e principais fatores que causam hemoglobinúria, tá? Principais fatores que causam hematúria: cálculos renais, glomerulonefrite, pielonefrite, que é infecção nos rins e nos glomérulos, tá? Infecção nos glomérulos e infecção dos rins, diretamente nos rins. Tumores, sejam eles nos rins, na bexiga, prostáticos, enfim. Trauma na região dos rins, trauma na região da bexiga, trauma na região do aparelho geniturinário, tá? Exposição a produtos ou drogas tóxicas também, ou exercício físico intenso, tá? Também pode causar. E reações transfusionais. No caso de hemoglobinúria, o que pode causar? Reações transfusionais, que eu falei um pouquinho de como acontece para vocês, anemias hemolíticas, de qualquer que seja a origem, né, o motivo, queimaduras graves, infecções, algumas infecções podem produzir aí hemoglobinúria, exercício físico intenso também, tá? Exercício físico também pode causar, por quê? Porque dependendo do exercício físico intenso que você faz, você tem um aumento da oxigenação, aumento da circulação e, consequentemente, um aumento aí desse trabalho aí, né, da sua circulação sanguínea, aumento do trabalho aí, né, de lise das hemácias. Você começa aí na circulação para conseguir aí oxigenar todo o seu corpo quando você está fazendo exercício intenso. A gente tem mais aí dificuldade de oxigenação, né, a circulação precisa aumentar para a gente conseguir ter a oxigenação correta. E aí o que acontece? Nesse processo acelerado, acaba ocorrendo lise de algumas hemácias. E aí nesse processo acaba ocorrendo tanto hematúria quanto hemoglobinúria. Pegaram? Entenderam? E a mioglobina, gente. A mioglobina, a gente precisa saber aqui o que é a mioglobina e o que ela pode interferir aí no nosso exame químico da urina, tá? A mioglobina, ela é uma proteína encontrada no tecido muscular, tá? A mioglobina, ela aparece quando o músculo, por algum motivo, ele é danificado e as fibras musculares são lisadas, né? São quebradas. E aí, o que acontece? Traumatismo muito grave, onde ocorre esmagamento do músculo, né? Coma prolongado, onde ocorre deterioração dos músculos, convulsões, AVCs, queimaduras grandes, né? Que ocorre deterioração do músculo também, às vezes quando chega a queimadura até de 3º grau, que chega até o músculo, esforço físico intenso, quando você faz esforço a mais do que o seu músculo suporta, ele começa a entrar, essas fibras musculares começam a entrar em quebra aí, né, em morte e quebra, e aí ocorre a liberação dessa mioglobina, tá? E aí o que é essa hemoglobina? Essa mioglobina é a proteína presente ali no tecido muscular, e quando esse tecido muscular, essas fibras musculares, elas morrem, ou elas são lisadas por algum motivo, elas são quebradas por algum motivo, ou que ocorre a liberação aí na corrente sanguínea dessa mioglobina. E a liberação dessa mioglobina para a corrente sanguínea pode levar a lesão renal, tá? Lesão renal aguda, né? Que não... Por quê? Porque os rins, eles não vão conseguir remover todos os resíduos dessa mioglobina. E aí, que estão concentrados na urina, porque teve morte ali, teve morte das fibras musculares, liberação de mioglobina, e aí os rins não vão conseguir remover aí, né, na hora da filtragem, remover toda essa mioglobina. E aí essa mioglobina presente ali, ela pode causar lesão renal. O excesso dessa mioglobina pode causar lesão renal, porque os rins começam a tentar trabalhar mais rápido, mais fortemente para poder filtrar essa mioglobina, que são moléculas relativamente grandes. E aí o que acontece? Essas mioglobinas em excesso, os rins não vão conseguir filtrá-las e elas ainda vão acabar causando lesões aí renais, tá bom? É o que a gente chama de o processo que a gente chama de rabdomiólise, tá, gente? Aqui, ó, vou escrever aqui pra gente gravar. Rabdomiólise, tá, gente? O que acontece? Muito comumente em pacientes politraumatizados, em pacientes com fraturas expostas, tá? De grandes áreas, fêmur, por exemplo, pacientes
que sofre acidentes, né, politraumas, seja de carro, seja por queda, enfim, atropelamento, grandes politraumas, é muito normal acontecer essa rabdomiólise. Por quê? Quando você tem um trauma muito grande, né, você acaba lisando ali, né, a músculo daquele lugar que foi traumatizado. No caso, por exemplo, uma fratura exposta do fêmur. Quando tem uma fratura exposta de fêmur, tá? Uma fratura muito grande no fêmur, essa quebra do osso pode rasgar o músculo, tá? Porque o músculo tá ali bem perto do osso. Então, aquela quebra, aquela fratura do osso violenta, ela pode gerar um rasgo ali no músculo também. E esse rasgo no músculo, dependendo do tamanho, dependendo da velocidade, da intensidade daquele trauma, daquele rasgo, enfim, daquela lesão no músculo, vai liberando mioglobina. Por exemplo, pacientes que têm aí membros esmagados, né, que são atropelados e têm membros esmagados, pacientes que têm perna esmagada, braço esmagado, ou seja, o músculo foi esmagado. Tem uma liberação intensa de mioglobina. Esse paciente geralmente desenvolve rabdomiólise e, por essa liberação intensa de mioglobina, ele acaba desenvolvendo uma lesão renal aguda e indo para a hemodiálise transitoriamente por causa desse excesso de mioglobina circulante. Aí esse paciente vai para a hemodiálise para quê? Porque na máquina de hemodiálise, a máquina de hemodiálise consegue fazer aí essa retirada aí dessa mioglobina, que os rins não conseguiram, tá? Os rins tentaram, mas não conseguiram porque ela estava muito em excesso, sobrecarregou os rins, causou lesão renal, né? Então os rins não vão conseguir mais filtrar de forma correta. Aí o paciente vai transitoriamente para a hemodiálise para poder eliminar essa mioglobina que está causando a lesão renal e os rins voltarem ao normal. Normalmente, esse paciente, essa lesão renal, ela é transitória. Conforme o nível de mioglobina vai abaixando, a função renal tende a se normalizar, tá? E assim acontece também em exercícios intensos. Eu já vi um caso acontecer de uma paciente que não tinha, assim, né, passou no concurso do bombeiro e foi fazer o TAF. E o TAF dela foi 2 horas da tarde, um sol escaldante, e na hora da corrida, tinha que correr 2,4 km em 12 minutos, ela, no final da corrida, desmaiou, foi para o hospital e entrou em rabdomiólise. Por quê? Porque ela forçou tanto os músculos dela para poder conseguir finalizar aquela corrida e finalizar aquele TAF, ser aprovada naquele TAF, que ela causou uma lesão muscular, tá? Uma morte das fibras musculares, uma lesão das fibras musculares, liberou mioglobina, aquela mioglobina em excesso causou rabdomiólise e essa paciente teve que ficar internada, passando transitoriamente por hemodiálise para baixar esse nível de mioglobina, para os rins dela normalizarem e tudo voltar ao normal. Percebam que não é brincadeira, não é mesmo? Isso eu já vi acontecer, já vi casos acontecerem, tá? Pessoalmente, então acontece sim. Exercícios físicos intensos, por exemplo, pessoas que têm o hábito de correrem aí meia maratona, precisam de uma preparação muito grande para isso, porque você forçar o seu corpo, além do que ele consegue, para poder concluir uma prova dessas, ou até mesmo falando de um TAF, né, que a gente vê tanto aí no mundo dos concursos, principalmente concursos policiais, né, bombeiro, polícia civil tá aí, né, então, você vê aí nesses TAFs, se você não fizer uma preparação anterior aí, não vier se preparando para esse TAF, você pode ter consequências muito sérias disso, tá? Porque o exercício intenso, ele pode causar aí, você forçar o seu organismo acima do limite que ele consegue suportar, você pode ter aí lesões renais, né? Essa rabdomiólise que vai causar lesão renal, o músculo pode não aguentar e, né, começar a ter morte, né, lesão nessas fibras musculares, causando essa rabdomiólise, pode causar aí, no caso, o seu coração acelera tanto que pode levar à parada cardiorrespiratória. Já vi casos também de pessoas que morreram no meio do TAF, da corrida do TAF, porque não tinham preparo físico, forçaram demais, entraram em parada cardiorrespiratória e, infelizmente, foram a óbito, tá? Já vi sim, porque eu tenho... Meu marido é policial, então já acompanhei ele fazendo TAFs e já vi isso acontecer, inclusive no TAF que ele fez, que infelizmente uma pessoa foi a óbito por isso, então não é brincadeira, a gente tem que se preparar mesmo. E falando da rabdomiólise, que é o que interessa aqui pra gente, já vi casos acontecerem de uma pessoa ficar por um tempo na hemodiálise, justamente porque forçou demais e entrou em rabdomiólise, o músculo não aguentou, os músculos das pernas não aguentaram, começou a ocorrer morte das fibras, lise das fibras e liberação de mioglobina e, consequentemente, rabdomiólise, que causou uma lesão renal aguda, a gente chama de LRA,
tá? Lesão renal aguda e aí, essa pessoa teve que ficar transitoriamente no hemodiálise até que os níveis de mioglobina fossem abaixando e os rins conseguissem voltar a funcionar normalmente, tá bom? Então, essa lesão renal causada pela rabdomiólise, normalmente ela é transitória, tá? Então, o paciente vai para a hemodiálise apenas para diminuir esse nível de mioglobina para os rins começarem a voltar a trabalhar normalmente, tá? Então, dependendo do nível aí de rabdomiólise, pode gerar aí lesões graves e gerar aí lesão mais a longo prazo dos rins, tá? Então, tudo é muito relativo. Por exemplo, pacientes grandes politraumatizados ou com esmagamento de membros, por exemplo, aí sim, pode ser um pouco mais grave e essa hemodiálise não ser tão transitória assim, ser mais a longo prazo, tá? E gerar uma lesão mais grave nos rins, tá bom? Tudo isso é relativo de acordo com o caso, de cada caso, tá bom? Então, entendendo como é que funciona essa mioglobina, essa rabdomiólise, e aí, gente, o que acontece? Por que eu tô falando dessa mioglobina? Quando essa mioglobina, ela aparece na urina, tá? Às vezes ela pode aí positivar no exame químico, tá? Da urina. Por quê? Porque essa mioglobina, ela tem uma conformação parecida com a hemoglobina. E o que acontece? No exame químico da urina pode positivar. Mas aí como é que eu vou diferenciar a hemoglobinúria da minha mioglobinúria? Tá? O sangue, o soro do paciente, quando ele está com hemoglobinúria, ou seja, com hemoglobina livre, o soro vai ficar vermelho, consequentemente, a urina vermelha, hemoglobinúria, tá? Hemoglobinúria. E no caso da mioglobinúria, a mioglobinúria, ela não tem cor, tá? Essa mioglobina, ela não tem cor, ela é incolor, então ela não vai afetar a coloração da urina. Ela não vai afetar a coloração da urina, a urina vai permanecer com a sua coloração normal, coloração tradicional, amarelo aí, como se não tivesse nada ali naquela urina. Porém, a hora que eu passar a fita reagente, pode ocorrer a positivação ali daquele parâmetro do sangue por causa dessa mioglobina, tá bom? Então é muito importante a gente saber a diferença para não liberar aí o resultado falso positivo para sangue, quando na verdade esse paciente está apenas com uma presença de mioglobina aí nessa urina. Pegaram? Entenderam? Tá bom? E aí, a mioglobina, ela não altera a cor da urina, já a hemoglobina deixa a urina avermelhada, tá bom? Pegaram? Entenderam? Então, vamos seguindo. Passando aí para o nosso próximo parâmetro, que são os leucócitos, que também é um parâmetro muito importante aí para o nosso exame químico da urina. Os leucócitos, eles são um dos parâmetros mais frequentemente encontrados aí no nosso exame de urina tipo 1, ou EAS, enfim, ou exame de urina aí, que a gente faz aí direto nos laboratórios, indicando uma possível infecção ou inflamação do trato urinário. Por quê? Quando eu tenho ali leucócitos presentes, o que quer dizer? Gente, volta aqui para mim, por favor. O que eu quero dizer? Leucócito, ele só entra em ação quando eu tenho inflamação ou infecção. Leucócito é sistema imunológico. O sistema imunológico, ele vai entrar em ação quando eu tenho ou infecção, né, bactéria ali, ou inflamação naquele tecido e que requer que meu sistema imunológico entre em ação para combater aquela infecção ou inflamação. E aí, quando o meu sistema imunológico entra em ação, ele manda as células de defesa, né, os leucócitos, para aquela região que está infeccionada ou inflamada. No caso, aqui a gente está falando da urina, a gente está falando do canal ali urogenital, geniturinário, tá? E aí, o que acontece? Se eu tiver leucócito ali, eu com certeza vou ter inflamação ou infecção. Porque se eu não tenho inflamação ou infecção, eu não vou ter leucócito. O sistema imunológico só é ativado, só vai leucócito quando tem inflamação ou infecção. Pegaram? Entenderam? E aí, esse exame químico de urina, ele é interessante por quê? Quando eu tenho leucócito, eu posso ter o leucócito mesmo, a célula, visualizar aquela célula bonitinha na sedimentoscopia, ou não. Posso ter presença de leucócitos lisados, por exemplo, tem uma inflamação, e aí na hora da filtragem ali, né, uma inflamação glomerular, infecção glomerular, na hora da filtragem esses leucócitos foram lisados, e na verdade na sedimentoscopia eu não vou ver leucócito nenhum. Porém, tá, o exame químico, ele consegue detectar ainda que os leucócitos estejam lisados e não apareçam na sedimentoscopia, eu vou detectar no exame químico, tá? No exame químico vai positivar para a presença de leucócitos. Pegaram? Entenderam?
E qual é o princípio desse teste? Esse nosso teste aí para pesquisa de leucócitos, do exame químico, ele baseia-se no desenvolvimento de cor que variam do bege, né, até, no caso de negatividade, até ao roxo, arroxeado ou púrpura, né, que a gente fala quando positivo para presença de leucócitos, tá bom? Então, quando tá negativo, fica bege, bem clarinho, e quando tá positivo, ele vai variando em escalas de roxo ou púrpura. A gente vai ver daqui a pouco, a gente chama de púrpura, né? É um roxo meio rosado, enfim, que é essa cor aqui, ó. Então, quando tá negativo, é bege, meio amarelado, podendo variar aqui, ó, até escalas, vai escurecendo aos poucos, ficando mais róseo, até quando está em quantidades moderadas e altas, chegar uma cor púrpura aqui, ó, no meu teste químico, tá bom? E mesmo que os leucócitos não estejam íntegros, que estejam lisados, vão positivar, eles vão aparecer aqui nesse meu teste químico, tá bom? E para os leucócitos, o tempo de leitura é um pouco diferente. Eu tenho que esperar 2 minutos, tá? Para essa reação acontecer. Ao contrário dos outros parâmetros, que nos outros parâmetros eu posso fazer a leitura com 1 minuto ou 60 segundos, tá? No caso dos leucócitos, não. Eu preciso esperar um pouco mais para essa reação aqui acontecer e eu fazer a leitura do meu parâmetro. Pegaram? Entenderam? E aí, o que acontece? Quais são as limitações desse teste? Porque todos os testes têm uma limitação, tem interferente e assim por diante. Quando eu tenho um paciente com grande proteinúria em grande quantidade, pode causar aí resultado falso negativo. Por quê? Porque as proteínas presentes aí em excesso na urina podem mascarar aí a presença dos leucócitos e gerar um resultado falso negativo. Quando tem proteinúrias em valores acima de 500 microgramas por decilitro, ou seja, valores muito elevados, pegaram? Alta concentração de glicose, gente, também. Glicose acima de 2.000 miligramas por decilitro pode atenuar a reação. Por quê? Excesso de glicose pode acabar acontecendo o seguinte: o excesso de glicose vai causando aí uma lise desses leucócitos, tá? E aí, o que acontece? Essa reação, às vezes, se eu tinha uma quantidade grande ou moderada de leucócito, vai acabar reduzindo a minha positividade para um nível baixo de leucócitos, tá? Por causa de interferência desse excesso de glicose aqui na minha amostra. Também pode ocorrer essa alteração, tá? Amostra com grande quantidade de pigmento amarelo, amostras muito escuras, urinas muito concentradas, tá? Porque a gente já viu, quando a gente estava falando de urina, de exame físico, né, da coloração da urina. Volta aqui para mim, por favor. Quando a gente estava falando de coloração da urina, a gente viu que a urina pode chegar de amarelo bem clarinho até transparente, até uma coloração amarelo bem concentrada, amarelo bem escuro, né? E aí a gente viu que disso aí tudo é muito variável de acordo com a hidratação e vários outros parâmetros, né? E aí quando a gente viu, falando de coloração, a gente leva em consideração que a coloração normal da urina é um amarelo, né, amarelo claro, e quando eu tenho um paciente com uma urina muito pigmentado, tá? Muito escura, ou porque ela está concentrada, ou porque ela está com interferência de algum medicamento, tá? Aí, essa minha positividade pode ficar diferente. Ao invés de positivar do begezinho ali até o púrpura, eu posso positivar, ao invés de púrpura, pode aparecer lá verde, ao invés de púrpura. Por quê? O excesso de pigmento amarelo. Porque o pigmento amarelo, ele vai reagir com o cromógeno que tem ali naquele exame, naquele químico ali, naquele teste químico, na presença de leucócito, e vai gerar aquela cor púrpura. E aí, se eu tenho excesso de pigmento amarelo, esse excesso de pigmento amarelo, ele vai interferir nessa reação do cromógeno com os leucócitos, né, com a presença de leucócitos, e aí vai gerar uma cor verde ao invés de uma cor púrpura ou arroxeada, tá? E aí também vai ser considerado positividade, não vai ser considerado um teste inválido, tá? Só preciso me atentar porque, mais uma vez, em conjunto, o exame físico e químico da urina. Se eu tiver visto que aquela urina está muito amarela, muito concentrada, ou tiver presença de alguma medicação, lembrando aí da interferência de medicações que torna a urina mais escura, né? Aí, essa positividade, ao invés de variar na escala de begezinho ali até púrpura, roxo, vai variar, e esse excesso de pigmento amarelo vai transformar essa reação, ao invés de púrpura em verde, tá? Então a positividade vai ser um verde bem concentrado. E também vou considerar positivo da mesma forma, tá? Não vou invalidar meu teste por isso, tá? Me atentando sempre à coloração da urina. E aí, se eu ver que a reação positivou de um parâmetro de uma forma diferente, eu vejo a minha
o exame físico da urina, ver se está mais escuro ou não aquela urina, para ver se aquele teste está aceitável ou não, tá? Então, tudo isso são interferentes que podem causar aí alterações nesse exame aí de leucócitos da urina. Pegaram? Entenderam? Qual o significado clínico da presença de leucócitos na urina? Gente, é básico isso, né? Infecção ou inflamação do trato urinário. Por quê? Porque quando o sistema leucócitos é igual ao sistema imunológico. O sistema imunológico só vai trabalhar ali naquele local especificamente, no caso do trato urinário. O sistema imunológico só vai estar presente ali, só vai ter leucócitos presente se tiver infecção ou inflamação, se tiver alguma coisa atacando aquele sistema imunológico, sejam toxinas provenientes de inflamação, sejam bactérias, não é mesmo? Então, direto, a gente já pode desconfiar de infecção ou inflamação no trato urinário se eu tiver ali presença de leucócitos naquela amostra. Pegaram? Lembrando que quando eu falei de leucócitos, eu falei que esse exame da tira reagente, ele tem uma vantagem, que ele detecta mesmo a presença dos leucócitos lisados. Eu não preciso ter a célula íntegra ali para poder aparecer no exame químico. Só que aí, às vezes, quando eu levo para sedimentoscopia, para o teste pro microscópio, né, para fazer a sedimentoscopia, eu não vou enxergar nada porque aqueles leucócitos já estão lisados. Então, não quer dizer que não exista leucócito, mas o resultado está errado. Quer dizer que esses leucócitos que estão ali já estão lisados e apenas no exame químico eu consegui detectá-los, tá bom? Pegaram? Entenderam? Então, vamos seguindo. E a bilirrubina, gente. A bilirrubina é um outro parâmetro muito importante aí do nosso exame químico da urina. E ela pode ser a primeira indicação aí que esse paciente está com alguma disfunção hepática, tá? Ou alguma hepatopatia. E às vezes, essa presença de bilirrubina na urina, ela aparece antes mesmo de aparecerem os primeiros sinais de icterícia. Porque a gente sabe que a bilirrubina em excesso, ela causa a icterícia. Só que, muitas vezes, a bilirrubina começa a aparecer presente ali na urina antes dos primeiros sinais de icterícia ali, sinais físicos de icterícia começarem a aparecer, tá? Então, mesmo antes daquele paciente começar a apresentar aquelas características de icterícia, aquela pele amarelada, mucosas amareladas, pode aparecer já a bilirrubina na urina, tá? Então, normalmente, presença de bilirrubina na urina é o primeiro indicativo que o paciente está com alguma disfunção hepática, tá bom? Sendo assim, quando eu pego bilirrubina presente na urina, eu preciso ligar um alerta, porque isso pode me permitir uma detecção precoce de hepatite, de cirrose, de doenças da vesícula biliar, ou até mesmo de alguns tipos de cânceres, câncer hepático, câncer pancreático e assim por diante, tá? Tudo isso pode interferir aí na função hepática e desencadear um aumento da bilirrubina. Pegaram? Entenderam? E esse por quê, gente? Por que isso acontece? Porque essa bilirrubina, ela é um produto da degradação da hemoglobina, né? Todo mundo sabe isso. A hemoglobina é degradada, ela se quebra, vira bilirrubina, e essa hemoglobina liberada, a hemoglobina, que é a molécula, né? Hemoglobina, quando ela é degradada, ela libera composta de ferro, mais proteína e porfirina. O ferro e a proteína são reutilizados no organismo, né? Quando essa hemoglobina é quebrada, só que essa protoporfirina, ela não é utilizada, ela é convertida em bilirrubina, tá? E aí, quando tem hemoglobina demais, né, livre, essa protoporfirina aí vai aumentar a dosagem de protoporfirina, consequentemente aumenta a dosagem, né, aumenta a conversão em bilirrubina e aumenta a dosagem de bilirrubina. Por isso a gente diz que pacientes com hemólise, tá? Pacientes com anemias hemolíticas também têm hemoglobina aumentada, bilirrubina aumentada, perdão. Então, pacientes com anemias hemolíticas, né, com hemólise intravascular, eles também têm bilirrubina aumentada, justamente porque a bilirrubina nada mais é do que um produto da quebra da hemoglobina. E essa bilirrubina, essa protoporfirina, ela é convertida em bilirrubina, tá? E aí, essa bilirrubina, ela passa pelo fígado para ser conjugada, tá? E aí, quando ela é conjugada, ela é aí
liberada, excretada. E aí o que que acontece? Quando o fígado está com alguma disfunção, ele não conjuga essa bilirrubina, né? E não metaboliza. Para ser metabolizada pelo fígado, ela precisa estar conjugada. Quando o fígado está com alguma disfunção, ele não consegue conjugar essa bilirrubina. E se ele não conjuga, não processa, aumenta o nível de bilirrubina no sangue. Entenderam? Qual é a ligação da bilirrubina com a hemólise e com a indicação de alguma disfunção hepática? Então vamos seguindo. E aí o que que acontece? A hemoglobina liberada, como eu já falei, ela é composta de ferro, proteína e protoporfirina. O ferro e a proteína são reutilizados e a protoporfirina é convertida em bilirrubina, e tudo isso aqui eu já falei, já adiantei, não é mesmo? E aí a bilirrubina e a protoporfirina em excesso gera bilirrubina em excesso, porque ela vai ser convertida em bilirrubina também, né? E aí vai gerar bilirrubina em excesso. Tá? E aí, essa bilirrubina em excesso passa pelo fígado para ser conjugada e metabolizada pelo fígado. Se tem bilirrubina em excesso e o fígado ainda está com alguma disfunção, ele não metaboliza, não conjuga, elevando o nível de bilirrubina. Pegaram? Entenderam? E qual o princípio desse teste, desse teste químico para detectar essa bilirrubina aí no exame químico de urina? Ele é baseado na ligação da bilirrubina com dicloranilina diazotizado em meio forte. Tá? E aí, quando essa bilirrubina se liga a essa dicloranilina presente ali naquele parâmetro da fita, vai gerar cor, tá? Vai gerar cor. E as cores podem variar de tons rosa, tá? Até violeta mais escuro aí na fita reativa. E como é que isso pode aparecer na fita reativa, tá? Aqui ficou meio ruim a minha foto, mas aqui seria em tons um pouco mais violeta, tá? Mais pro roxo. E aí aqui o que que acontece? A bilirrubina é um parâmetro que eu consigo ler mais rápido. 30 segundos, a reação ocorre mais rápido. E o negativo é a cor normal, né, do parâmetro, que é amarelinho assim, clarinho. E quando eu tenho, conforme a maior quantidade de bilirrubina eu tenho, mais vai escurecendo aqui, até ficar mais rosado, até podendo chegar, dependendo da minha quantidade de bilirrubina, em um tom até violeta, né, rosa mais escuro. Pegaram? Entenderam? Aqui tá um rosa clarinho, mas pode chegar até um nível, um rosa ficar mais escuro. E esses resultados, lembrando que o exame químico, tá, em alguns casos, na maioria dos casos, ele vai ser qualitativo, tá? Ou, no caso, eu chamo de qualitativo porque ele não me dá quantidade, ele me dá só se tem muito, pouco, moderado, tá? Então, ele não me dá quantidade, ele não quantifica. Então, ele é chamado de teste qualitativo. Assim como acontece com leucócito, com sangue e vários outros parâmetros, tá? São testes qualitativos. E eles são registrados, por exemplo, como pouca quantidade, moderada ou grande. Ou em cruzes, né? Que a gente vê muito aí em cruzes. Uma cruz, 2 cruzes ou 3 cruzes, quando é muita bilirrubina aí presente naquela amostra. Pegaram? Entenderam? Entenderam como é que funciona esse mecanismo da bilirrubina que faz ela ficar aumentada na urina? Ela está aumentada no soro. E aí, quando ela está aumentada no soro, ela não consegue, na hora do sangue passar ali pelos glomérulos para ser feito o filtrado, ela vai, consequentemente, refletir na urina, tá? Porque o que? A urina nada mais é do que o sangue que passou pelos glomérulos, foi filtrado e para ser excretado aquilo que tem que ser excretado e reabsorvido o que precisa ser reabsorvido, né? A gente viu isso quando a gente viu nossa primeira aula sobre formação da urina, composição da urina, tá bom? Lembraram? Então é isso que acontece. Então a gente vai ficar por aqui hoje na nossa aula. A gente volta para finalizar esse assunto e falar sobre o exame microscópico, né, a sedimentoscopia, que é a terceira fase do nosso exame de urina, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula e até a próxima.